Olá, olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Duda Mix Podcast. Hoje, o papo é esse aqui, ó. Aquela batucada gostosa que só tem aqui. Isso, bem devagarzinho. Então, hoje o papo é falando de carnaval. Mais precisamente, bloco tradicional, grupo A e grupo B. E pra gente estar com esse papo aqui bem bacana, bem legal, esclarecendo algumas coisas, algumas dúvidas, eu tô com a presença de dois convidados muito especiais, amigos, parceiros, que somos com a gente junto na cultura. Ele mesmo, Dr. Guilherme e o Dr. Hugo. Guilherme, contigo, o que tu me diz, cara? Meu caro Diego, ou Duda Mix, né, como já ficou conhecido em nossos corações, queria trazer um abraço, agradecer o seu convite, o teu carinho de sempre conosco e com a nossa cultura. Cumprimentar também esse caríssimo colega de advocacia, Dr. Hugo, e mais do que isso, um colega de militância na cultura popular. Hit inteiro como eu, né, Dr. Hugo? Tem 3 hit inteiros, né? É verdade. Na verdade, 3 ex-hit inteiros. Eu não toco mais. Eu ainda mantenho, ainda tento manter por uma questão de legado e de conexão, mas tem sido cada vez mais difícil, eu confesso, conciliar as duas coisas. E a gente está aqui à disposição para comentar aquilo que nós amamos, a nossa batucada, a nossa cultura, e fazer os esclarecimentos necessários também sobre questões alusivas a direito, alusivas a um novo momento, um momento de ruptura que a nossa cultura de bloco tradicional atravessa. Certo. E o Dr. Hugo, o que tem a dizer aí pra gente? Boa tarde, nobre Guigui. Meu querido Diego, muito obrigado pelo convite. Além do agradecimento, quero te trazer o parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Obrigado. Certamente, como tudo que tu tocas na tua vida, será um projeto de sucesso. Amém. Né? Recebo. Inúmeros outros podcasts serão gravados e sempre com a maestria que conhecemos com o teu toque, por que não dizer até mesmo divino. Amém. Obrigado. Em relação à pauta que vamos discutir, eu quero inicialmente fazer uma ressalva, apesar de terem dito que há muito participo de bloco tradicional, toco ritinta, levemente afastado por esse período. A minha fala, ela traz principalmente a preocupação quanto aos aspectos jurídicos. Eu estou, pelo menos desde o dia 8 de fevereiro de 2023, como advogado da AMBC, Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos. Pronto. No dia 8 de fevereiro de 2023, dei entrada no protocolo da Secult, me apresentando como advogado, representante jurídico da MBC. Isso então, do ano passado? Do ano passado. Pronto. 8 de fevereiro de 2023, ainda com o anterior secretário, ainda com a outra chefe de gabinete, ainda com outra equipe jurídica. Sim. Porém, desde ano passado, eu quero deixar isso claro, eu me faço presente representando a MBC com inúmeros documentos protocolizados, caso seja necessária a comprovação, a confirmação. Tem material probatório vasto para confirmar e ratificar as minhas falas que serão aqui apresentadas. Sim. E, doutor Hugo, e já entrou nesse gancho aí da associação, e hoje o presidente ainda é o Brasa? Oficialmente, o presidente da associação é o senhor Ivaldo Santana, popularmente conhecido como Brasa Santana, com todas as documentações devidas, cartoriais, ministeriais, judiciais, toda a documentação pertinente e o estatuto da entidade devidamente regularizados. Certo. E hoje a associação ela tem quantos blocos associados lá? Tem noção? Tem ideia? Diego, até a última análise eram 16 associados. Eu não sei precisar o nome de cada uma da agremiação. Não, é só a quantidade. Mas 16 associados, com uma ressalva. Não se restringe a blocos tradicionais. Sim. A MBC é a Associação Maranhense de Blocos Carnavalesco. Ou seja, dos blocos Tribos gerais. de índios, blocos organizados, outras agremiações que se sentam acolhidas por nossa entidade têm trânsito livre para se associarem. Muito bacana a gente esclarecer isso, até porque hoje, doutor Hugo e doutor Guilherme, esse nosso segmento ele é bastante restrito, né? Isso, de um segmento tão bom, tão legal, tá? É assim, de batucada única, nossa, mas é muito pequeno. Então, assim, e essa foi a oportunidade que eu vi de dar voz pra gente, desse movimento. Muito importante. Entendeu? Dar voz, ficar gravado, e aí qualquer
dificuldade que tiver, vou lá no podcast, lá tá gravado, eu vou dar uma olhada, vou entender o que aconteceu no Carnaval de 2024 e vai ficar para a história, né? Porque a nossa ideia aqui sempre foi essa: valorizar e moralizar o Carnaval. Eu acho que nós estamos no caminho certo, vocês dois como advogados que estão encabeçando essa questão mais precisamente a fundo, né? Então são as pessoas ideais para estar hoje aqui comigo nesse bate-papo. E doutor Guilherme, o que você tem para me dizer aí? O doutor Hugo já falou, e você? Então, Diego, Duda, eu há muitos anos desde os 10, 11 anos de idade, eu sou um componente, né, de bloco tradicional. E já sou apaixonado por bloco tradicional, com perdão do trocadilho, né? Com perdão do trocadilho, que é inevitável. Embora não seja dos apaixonados, mas inclusive um bloco por quem nutrimos muito carinho, você sabe disso. Mas sou um apaixonado pela nossa cultura, herdei isso dos meus pais, né? Meu pai me contava sempre sobre as idas dele até o carnaval, os antigos carnavais nas cordas, que eram ali na descida da Deodoro, e ele relatava o olhar e a contemplação daqueles grupos descendo, batucando, sempre bem vestidos. E a fantasia sempre chamava atenção. A fantasia sempre foi um tópico, né, que chama a atenção. E até na discussão para o futuro é interessante que a gente aprenda algo com aquilo que tem se perdido em relação a essa magia. Isso para uma criança de 6, 7 anos... É quase que um conto, né, assim, de mágica mesmo. E eu acabei me apaixonando. O primeiro bloco tradicional que eu vi na vida, e aquilo entrou no meu coração para sempre, foi os Feras. Os velhos Feras lá da Rua São Pantaleão, de Paulo Salaia, todo vestido de azul e branco. Mestre Paulinho. Isso, grande mestre Paulinho, meu mestre querido. Um grande mestre da cultura popular. E eu digo isso para dar contornos de que muitas vezes as pessoas achem que a gente cai de paraquedas, mas não. É também uma defesa da nossa identidade enquanto ludovicenses. Mais do que qualquer aspecto técnico-jurídico, que é, sem dúvida nenhuma, para esse momento que nós estamos atravessando, doutor Hugo, fundamental, é necessário que a legalidade, o devido processo administrativo e judicial ele seja cumprido, os princípios da administração pública, da moralidade, da impessoalidade, da transparência dos atos, da publicidade, todos esses princípios sejam obedecidos. Mas para quem faz cultura, é impossível não afastar-se daquilo que nos move, que é a paixão também. Então, a paixão por defender a nossa causa, a nossa bandeira. E eu conto tudo isso para dizer que sou advogado há pouco mais de um ano. Nas últimas semanas de fevereiro, completei um ano de advocacia. Sou formado pela Universidade Selma em dezembro de 2022. Sou pós-graduando em Direitos Humanos pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduado em Direito Público, Contratos, Licitações e Terceiro Setor pela FAVEM do Espírito Santo. E a gente tem tentado somar a nossa voz e o nosso legado de trabalho a pessoas como o Dr. Hugo, por exemplo, que já com uma grande expertise de atuação também tem dado sua contribuição a elevar, a iluminar os caminhos para a legalidade, para um processo não só moral, mas justo, equânime entre todos os envolvidos, as agremiações. E dentro desse espaço de um ano, alguns se recordam bem que na apuração do ano passado, eu fiz uma fala a um programa de rádio local e falava um pouco do sentimento de ver a nossa manifestação servir de chacota para a opinião pública. Porque veja só, doutor Hugo, nós sabemos muito bem que para além das lutas colocadas em papel, que são as lutas legais do direito de apresentar as nossas teses de defesa, de colocar os pontos que nós julgamos essenciais à legalidade, mas acima de tudo é necessário antever que um processo viciado, por exemplo, de blocos tradicionais, de concurso de blocos tradicionais, grupos A e B, ele também desgasta muito a nossa cultura e a nossa manifestação perante a opinião pública, que historicamente já nos vê enquanto uma manifestação de cultura inferior. Sim. Já nos vê enquanto uma manifestação de pessoas desocupadas, que poderiam estar produzindo outro tipo de coisa e estão escolhendo produzir arte. Escolheram produzir, gerar emprego e renda através da cultura.
Você, inclusive, é um empreendedor da cultura popular. Sim. E, afinal de contas, o que nós trazemos aqui é também uma reflexão de que ou nós utilizamos esse espaço e esse momento de adversidade como uma grande oportunidade de ruptura legal, uma ruptura com vistas a um futuro de não só de concurso de blocos tradicionais, mas de manifestação de blocos tradicionais com qualidade, com seriedade. Afinal de contas, nós estamos tratando de recursos públicos aplicados. Então, você precisa garantir que esses recursos sejam aproveitados de uma forma moral, digna. E da melhor forma possível. Exatamente. Que se invista claramente aquilo com qualidade, que um trabalho seja levado com seriedade até a passarela ou até as apresentações oficiais, as apresentações privadas. Enfim, o que nós queremos colocar é que, de fato, talvez esse momento tenha demorado, mas ele chegou, nos parece, com muita clareza. Com muita clareza, de que esse é um momento de redesenharmos a nossa manifestação. E na última semana, procurado por 3 agremiações, nós ingressamos com uma ação judicial, impetramos um mandado de segurança na vara da Fazenda Pública, solicitando, e dentre os pedidos, a anulação imediata do resultado do Carnaval de passarela dos blocos tradicionais, grupos A e B, por clarividentes irregularidades que apresentamos naquele processo, naquela oportunidade, mas, acima de tudo, também para que, tão logo seja possível investigar, procurar a fundo, esclarecer quem são, quais são os motivos e as pessoas envolvidas nas notas discrepantes que aparecem na apuração. Isso aí é um assunto que a gente... Aproveitar que o doutor Guilherme já começou, que eu já estava aqui engatilhado já para gente começar a puxar esse assunto. A pauta aqui justamente é essa, né? A nossa intenção aqui do nosso bate-papo é deixar claro a nossa ideia de que temos que moralizar o carnaval. Isso já está batendo na terra, está sendo chato até. Moralizar o carnaval. Por que, então, que o poder público não acata? Deveria ser o principal interessado. Exato, porque assim, já que o povo que faz realmente a cultura acontecer, faz o negócio acontecer, eles estão clamando por isso. É bem pouco os que não apoiam. E esse bem pouco que não apoia é justamente os que estão envolvidos num negócio errado. Continua. Entendeu? Exatamente. Então, assim, querem continuar naquele negócio de fazer de qualquer jeito, de querer título a todo custo. E eu acho que não é isso, porque quem perde somos nós, é o segmento. Entendeu? É o segmento. Então, assim, a relação aqui não sei se... Acho que vocês não trouxeram, mas a gente tem aqui o mapa de notas. Assim, é uma coisa assim, só cego que não vê, né? Qualquer pessoa que dar uma lida nesse mapa de nota, entender e ver. Exemplo, campeão do grupo A. Vamos lá, vamos começar pelo grupo A. Quem foi o campeão do grupo A? Príncipe de Roma. Segundo, Foliões. Terceiro, Tremendões. Quarto, Vampiros. Tá? Então, o G4 aí do grupo A. Lembrando aqui, gente, que a gente não está desmerecendo o trabalho de ninguém. A nossa ideia aqui é debater mesmo essas questões, a forma como é feito essas notas, como é aplicada essas notas, que é uma coisa assim que eu queria que vocês, como doutores, né, advogado, pudessem até me explicar melhor, porque assim, vou pegar aqui uma nota aqui do grupo, essa bem, Guilherme, por favor. Certo, daí. Grupo A, né? Grupo A. Deixa eu pegar aqui. Uma que me chamou bastante atenção foi a jurada chamada Camila Maramalto. Ela só deu 10 para 3 blocos tradicionais. 3. Quesito letra, né? Se não letra. Então, assim, quem são? Foi o Príncipe, Vampiro e Originais. E os outros blocos? 9.1, 9.4, 9... Gente, só lembrando que as notas, elas são decimais, não é isso? Isso. De 9 a 10. Então, assim, 9.1 é 1.
né? Então, 9.5 é 5, 9.2 é 2, só para deixar claro pro pessoal. Então, quer dizer, então, só 3 blocos foram capazes de pegar a nota máxima? Então, é uma coisa assim que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, pegar um mapa de nota desse aqui, vai dizer assim. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é o poder público, né? A gente tem que começar a bater em cima dessas pessoas aqui, ó. Dessa Camila. Quem é a Camila? De onde é que ela saiu? O que é que ela foi fazer lá? Que pra mim, uma pessoa dessa aqui, que dá 10 para 3 blocos e pro restante, entendeu? São 16 blocos, gente. 16. Então, 3 blocos você tem a capacidade de pegar 10 e os outros nenhum, nota máxima. Então, assim, essa Camila, doutor, não sei se é possível a gente não, os blocos, né, que se sentem lesados, e ir atrás, de buscar os meios jurídicos. Essa pessoa pode ser penalizada? Ela pode ser representada diante da justiça? Entendeu? Aonde? Ou vai continuar a mesma coisa? Ela foi jurada esse ano, e ano que vem ela vai ser de novo, e ano que vem... Até quando isso vai acontecer no nosso carnaval? Diego, antes de entrar diretamente no mérito do teu questionamento, eu volto a um ponto muito salutar trazido pelo Dr. Guilherme, sobre o envolvimento dele com o bloco tradicional, e que nos leva a repensarmos, principalmente quanto à ideia de resgate das tradições. Sim. Não me vão, o nome é bloco tradicional. Eu fico muito apreensivo quando você olha para as agremiações e sente de fato ausente 2 ideias que deveriam ser presentes nos blocos. É a ideia de identidade, você quase não vê dentro das agremiações. Verdade. E a ideia de pertencimento. São 2 ideias que parece foram furtadas de dentro das agremiações. E eu não estou aqui passando a mão no popular. Passando pano, né? Passando pano. Que também tem seu grau de responsabilidade. Não é uma via de mão única. As agremiações têm seu peso de responsabilidade, como também tem o poder público. E nesse sentido, ainda se confunde. Quer governo federal, quer governo estadual, quer governo municipal, para não parecer que é um discurso contrário só a qualquer segmento do poder público, ainda confundem promoção de cultura com festa. Sim. Não há fomento da cultura. O que, via de regra, se faz é a promoção de festas. Com todo respeito, passados aí mais de 2 milênios, quando da ocorrência em que foi implantada a política de pão e circo no Império Romano. E parece que, passado mais de 2.000 anos... E continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Rigorosamente. Infelizmente. E é triste, né? Muito triste. Claro, repito, falta de conhecimento, desinformação, falta de regularização. Faltam alguns critérios por parte das próprias agremiações. Não podemos nos esquecer desse ponto. Mas há um peso maior do poder público. Eu não poderia deixar passar despercebido a minha fala, pegando carona na brilhante exposição do nobre colega aqui. Diretamente quanto aos teus questionamentos, e eu repito, não tenho interesses pessoais. Estou aqui como advogado de uma entidade. Sim. Não tenho interesses pessoais. Não uso redes sociais. Inclusive até perguntei, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que sequer tenho redes sociais. Eu prezo muito por minha intimidade, por minha privacidade. Os processos em curso estão sob segredo de justiça, porque eu preciso preservar também o interesse processual em curso. Eu preciso preservar o objeto discutido no processo. Eu preciso preservar a entidade que eu represento. E eu repito, preciso preservar a minha segurança e da minha família. Nem todos têm um conhecimento devido e sabem separar o meu papel como advogado daquele que também se interessa com o desenvolvimento cultural. Sim. Eu vou fazer um parênteses rapidinho para responder diretamente a tua pergunta. Quando eu saí de uma reunião na Secult, e eu disse que poderia cortar na carne, não teria problema ter rasgado todas as petições, todo o andamento processual que eu havia promovido, desde que
cultura de fato fosse promovida. Eu abriria mão das ações judiciais desde que formalizássemos um acordo para que a cultura de fato fosse beneficiada. Não ocorreu. E agora eu vou vir de trás para frente respondendo a tua pergunta. Podemos representar contra a jurada? O edital prevê sanções administrativas e penais. Ou seja, o próprio jurado... edital de credenciamento lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O próprio edital prevê. Então, deveria haver, por parte da própria prefeitura, essa necessidade de investigação, de apuração. É o erário público que, de maneira geral, está sendo prejudicado. E o dinheiro, né? O mais importante, porque, doutor, essas pessoas, elas ganham. Pois é. É R$1.000. Quando eu me refiro ao erário público, eu estou falando no geral, né? Dos recursos que são dispostos pela prefeitura, quer por meio de subvenção, quer por meio de cachê, de qualquer forma, é o erário público que está sendo prejudicado. Sim. Então, o próprio edital prevê. Ou seja, essas pessoas, então, elas podem ser, sim... Não só podem, como deveriam, caso houvesse uma investigação. Certo. Mas, exemplo, só quem pode fazer isso é a prefeitura, a Secult, ou qualquer cidadão de bem que se acha lesado, tipo, não... Pode notificar o MP, por exemplo. Pode Pronto. notificar o MP, pode fazer... pode promover uma ação também. Certo. Se sentindo lesado, afinal, o patrimônio é público. Então, todos nós estamos sendo lesados. Sim. Me atentando agora diretamente ao regulamento, se é possível também qualquer agremiação reivindicar a mudança em relação às notas dadas, existem duas circunstâncias que precisam ser analisadas. A primeira é a falta de conhecimento quanto ao regulamento. Eu sou capaz de provocar qualquer presidente de bloco tradicional a me apresentar qual regulamento esteve vigente para o concurso de passarela de 2024. Exato. Eu suspeito que é quase que unânime a resposta. É um desafio, posso estar enganado. Fica aí, mas é quase unânime a resposta de não saberem qual regulamento está vigente. E quando muito, doutor, só aproveitando a perfeita colocação acerca de regulamento que muito nos interessa nesse momento, quando muito a resposta será diferente, vamos supor, se eu perguntar a 5 presidentes dos grandes blocos tradicionais de hoje, né? A resposta será diferente em cada um deles, sobre qual é o regulamento vigente. Eu, assim, na minha humilde opinião, eu acho que o maior responsável disso tudo é a Secretaria de Cultura, que não deixa claro, entendeu? Até mesmo até mesmo a própria Secretaria, fica aqui esse desafio, né? Para perguntar, baseado em qual regulamento eles usaram para fazer o Carnaval 2023, 2024, entendeu? Qual? Ninguém sabe. Eu não quero me estender e transformar isso aqui no monólogo, mas então eu vou me ater a 3 pontos específicos do regulamento de 2023, e que com base nesses 3 aspectos deveria estar em vigência em 2024. Então, em tese, presumo eu que o regulamento vigente para o concurso de passarela em 2024 seja o mesmo edital de 2023. Doutor, só pra gente finalizar só essa parte bem aí, pra gente entrar na parte do regulamento logo, para finalizar a parte da jurada que deu 10 para 3 blocos só. Mas está alinhado, interligado. A minha linha de raciocínio. Só para a pessoa que está assistindo aí entender o seguinte, aqui no edital da prefeitura, o que tem que ser julgado, a pessoa que vai lá para julgar a letra. Verificar se a letra está de acordo com o tema, considerando a criatividade, a riqueza poética enquadrada na melodia. Será que só 3 blocos conseguiu fazer isso? Na análise dessa jurada? Camila, responde aí pra gente. Só 3 blocos? Será que... Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não tô aqui, deixando claro, eu não tô aqui desclassificando os 3 blocos, o que foi campeão, o segundo, o terceiro, não tô. Eu tô batendo na tecla dessa jurada, exclusivamente dessa jurada, tá? Então, é muito suspeito, né, doutores? Muito. Há requerimento formalizado junto à Secult para recebimento da justificativa das notas ainda sem resposta.
Não, hoje eles vão disponibilizar A justificativa, a Secretaria vai disponibilizar a justificativa das notas, e aí eu até peço, e também para os outros presidentes de bloco, né, que tiver acesso a essa justificativa, que postem nas suas redes sociais a da Camila, a justificativa da Camila. Por que ela deu 9,1 para um bloco, 10 para outro? Por que essas notas muito... São tão díspares. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que, doutor, que não dá para entender. E te coloco também, Diego, doutor Hugo, que é algo esclarecedor em relação ao debate, para que a gente tome também como exemplo outras iniciativas, outras referências bem-sucedidas em relação à cultura e a concursos culturais Brasil afora. No Festival de Parintins, por exemplo, o que é praticado? Um jurado que dá uma nota abaixo de 10, ele, lógico, precisa fazer a sua justificativa. E essas justificativas, tão logo estejam disponíveis, elas são disponibilizadas a público. Num portal, pronto, eu digitalmente. Acho que pronto. Hoje, olha, nós estamos hoje o dia 4 de março de 2023. O doutor colocou aqui mais de 2 milênios, né? Nós conseguimos aqui chegar em 2023 em São Luís do Maranhão, gravando aqui o podcast, mas a Secretaria de Cultura de São Luís não é incapaz de fornecer informações como essa. A publicidade não tem sido forte deles. Não tem sido. Para você ter acesso, você é presidente de bloco tradicional, veja bem, você é presidente de bloco tradicional, grupo A ou B, ou mesmo você que esteja pensando em fundar, por que não, uma agremiação carnavalesca. Para você ter acesso a essa justificativa, uma justificativa da jurada Camila, que foi colocada pelo Diego como um exemplo, de tudo aquilo que não deve ser praticado, né, de tudo aquilo que é muito estranho, um exemplo incorreto, você precisa se deslocar até a sede da Secretaria de Cultura do município de São Luís. Protocolar um pedido. Exatamente. Protocolar um ofício, um pedido e ser portador de um pendrive. No dia 4 de março de 2023. Tem essa observação, doutor. Você tem de levar então, um pendrive. Eu sou presidente de um bloco, se eu não tiver com o meu pendrive, eu não vou ter acesso Você não terá acesso hoje. É mesmo, cara? Você não terá. E fatalmente não terá hoje também se você protocolar o ofício e a secretaria entender que hoje não é o dia de você receber. Então, é algo que não condiz, né, doutor? Não condiz com os princípios basilares da administração pública. E esta publicidade, segundo o regulamento, deveria ser apresentada em Assembleia Geral. Isso. É o que prevê o regulamento tem das entidades, né, diretamente relacionadas ao concurso de passarela. Pronto, já para a gente entrar, doutor, fechando esse quesito aqui, letra, né, que foi bastante batido, né, a gente já entrar na outra Poderiam parte. Ser vários outros. Poderiam ser vários outros. Mas aqui... Você está pegando como exemplo, mas... Exatamente. Eu vou até citar exemplos que fogem diretamente aos 5 quesitos obrigatórios. Pode ficar à vontade. Avaliados, né? São 5 quesitos: ritmo, tá aqui, melodia, fantasia, ritmo, evolução em conjunto, letra e melodia. Desfile. Perfeito. Mas existem outros quesitos a serem analisados que passaram despercebidos. Ou de blocos que foram penalizados, mas não pela comissão devida a ser feita a observação. Vou dar um exemplo de um bloco que teve a sua nota prejudicada por uma observação feita, mas não pela comissão de carnaval, que eu até hoje não conheço a existência, e não pela comissão de obrigatoriedade. Exemplo, Os Apaixonados ano passado foi penalizado por décimos por ter um grupo de apoio que trajava vestimentas diferentes da que eram previstas em regulamento. Foi penalizado como tantos outros. Quero apenas dar o exemplo dos Apaixonados, porque isso vai me remeter a um outro assunto, sobre a retificação do edital jamais feita, em relação à escrita dessa penalidade. E eu já chego a isso. Mas este ano teve um outro bloco, que não teve qualquer observação feita pela comissão de obrigatoriedade, ainda assim foi penalizado. Esse bloco caiu. Eu, por enquanto, mantenho em sigilo por conta do processo em curso. Mas teve bloco que foi penalizado por um quesito que deveria ser apreciado pela comissão de obrigatoriedade, sendo que não consta qualquer informação pelas observações feitas pela comissão de obrigatoriedade. Trouxe de fora uma observação de terceiro sobre essa situação. Embora tenha ocorrido, o regulamento não prevê isso.
E por que eu faço questão de sempre frisar o regulamento? Porque este regulamento citado, ele está expresso nos editais da secretaria. Quando toda a agremiação, e aqui eu não incluo apenas bloco tradicional, quando toda e qualquer atração se credencia por meio do edital, e aí eu trago para o mundo do bloco tradicional, está expresso a anuência em relação ao regulamento da entidade daquele segmento. Então é a prefeitura quem valida, quem atesta a validade deste regulamento. Sim. Ao mesmo tempo é ela quem descumpre. É o maior responsável, né? E eu estou dando exemplo de um edital. O edital de convocação e seleção de jurados também prevê a existência do regulamento. E este regulamento, ele também prevê a criação de uma comissão de carnaval, que eu não conheço. Nós desconhecemos. E dá como exemplo, doutor Hugo, no nosso trabalho enquanto advogados, desde formulação de recursos até o acompanhamento de comissão de obrigatoriedades, é muito importante que que seja Tenhamos público. acesso. Que seja público. Afinal de contas, a comissão de carnaval está tocando o carnaval de Passarela. Como é que você não vai conhecer a quem recorrer? A quem procurar? A quem responsabilizar? A quem responsabilizar e como também questionar qualquer viés se não tivermos acesso ao regulamento. Exato. E, doutores, a pergunta para os dois. E como é que é feita essa escolha dessa comissão? Quem escolhe? Quem chama? Quem... Eu chego a esse ponto. Eu disse agora há pouco que eu me atentaria a 3 artigos direto do regulamento. São os 3 últimos. Previa a data de realização do carnaval. Então, quando a data ela foi alterada, o regulamento também foi alterado. Isso é um ponto importantíssimo. Pode parecer bobagem a mudança de data, mas ela é extremamente relevante. Então, o edital, esse é o artigo 29, previa quando deveria ocorrer o desfile de passarela. Claro, passível de emenda ou não. O artigo 30 diz que a ordem de desfile seria feita com base num sorteio, na presença dos presidentes das entidades representativas. São 2 entidades conhecidas. 2 entidades conhecidas. Quais são a elas? MBC e a Academia Abtema, que até então não gozava de regularidade. Isso. Então, deveria pelo menos a MBC ser convidada para apreciar qualquer alteração do regulamento. Não fomos. Ou seja, você acha que nesse meio desse processo todo, a associação ela foi bloqueada ou está sendo perseguida ou algo parecido? Porque, pelo que você está me falando, de forma legal, é a única entidade... É a única entidade apta a discutir junto à prefeitura. E eu vou para o outro ponto do regulamento e converso contigo sobre isso. Pronto. O artigo 31, ele deixa expresso que qualquer alteração sobre o regulamento deve ser protocolizada na Secult com até 120 dias de antecedência. Isso é verdade. Isso Nenhuma entidade protocolizou alteração, nem a MBC, nem a Academia. E a MBC eu informo porque não apresentamos. Não nos era conveniente, primeiro ponto, acreditávamos na vigência do de 2023 e principalmente não nos foi franqueado acesso a discussões. Eu tenho pelo menos desde 1º de fevereiro. Eu vou esquecer o período anterior, porque era outro secretário, Sim. era outra chefe de gabinete, Sim. era outra assessoria jurídica. Eu estou me recortando no tempo ao dia 1º de fevereiro. São inúmeros ofícios, requerimentos, juntada de documentos e petições sem quaisquer respostas. Pronto, então já aproveitando a oportunidade, já vou deixar aqui o espaço aberto aqui no nosso podcast, né, para o secretário, para o adjunto, para o assessor jurídico, doutor Diego, Doutor né? Diego Sá. Doutor Diego. Então, assim, direito de resposta, quiser vir bater um papo com a gente aqui, esclarecer mais, a gente vai estar aqui à disposição, tá? Eu gostaria, inclusive, de fazer um adendo ao brilhante trabalho do Dr. Hugo até o momento. É que é importante que se recorde, doutor Hugo, a quem nos acompanha e que se esclareça por um princípio de acesso à informação e de conhecimento também, de geração de conhecimento para que o debate seja lúcido aqui, mas também, sobretudo, nas sedes, né? nas esquinas, onde... O que é mais onde importante, os né? intimistas Uma preocupação muito bem colocada. Exatamente. Sim. É importante que se diga
neste momento, eu de fato, eu desconheço qual é a condição de se está apto ou não a Abtema, a academia, mas é importante que se diga que à época das discussões, ela era inapta, inclusive com uma recomendação ministerial. Fruto do trabalho do Dr. Hugo da MBC, um trabalho diligente, bastante. É importante que se diga. Boa observação, doutor. Havia uma recomendação ministerial. Está aqui o documento, né? Havia uma recomendação ministerial, como há uma recomendação ministerial à época, do Ministério Público, doutora Doraci, a promotoria fundacional. Promotoria fundacional. Perfeito. E os documentos estão aqui à disposição, inclusive, do Diego. A Academia, abre aspas, a Academia de Blocos Tradicionais do Estado do Maranhão, Abtema, não comprovou toda a documentação necessária de sua legalidade no decorrer do certame. Sequer possui cadastro nacional de pessoa jurídica apto, pois consultando o site da Receita Federal, constatou-se que o mesmo está inativo, sendo certo que não possui legitimidade para representar quaisquer outras entidades no certame. Por que nós estamos falando sobre legalidade e legitimidade? Porque à época, em havendo esta recomendação ministerial da doutora Doraci do Ministério Público do Estado do Maranhão, relacionada à Abtema, que participava, era participou franqueada, direto de todo o processo do ano passado. Garantido, isso é inegável. Isso do ano passado. Tinha assento garantido em decisões, em articulações, ao passo em que a MBC e outras entidades não. Havia uma recomendação ministerial relacionada ao Instituto Chuju e Cacaia. Foi um escândalo de conhecimento público relacionado ao chamamento público de organização do Carnaval, onde constatou-se uma série de irregularidades. Depois, os desdobramentos levaram até a corregedoria, a controladoria municipal do município, a controladoria do município rever a sua posição enquanto ao instituto e acolher a sua participação no chamamento público, ou seja, avalizar, permitir que ele realizasse o carnaval. Não houve um acolhimento desta recomendação. Então, até discutindo com o doutor Hugo, nós nos questionávamos, né, doutor? Como uma recomendação ministerial era acolhida a um passo em que a outra, com a mesma seriedade, com a mesma riqueza de fundamentos... Do mesmo órgão ministerial, o mesmo selo, o mesmo timbre, não era acolhida. Ora, se isso se isso não faz com que recaia sobre todo esse processo uma série de indagações, nós não sabemos de fato. Então, essas são algumas colocações que nós fazemos pertinentes, né, que nós acreditamos enquanto pertinentes a esse momento. Eu quero fazer um parênteses relacionado à Abtema, porque sempre me colocam como um polo oposto à Abtema. E isso, inegavelmente, eu preciso atribuir a falta de conhecimento por parte daqueles que dirigem a entidade. Hoje o presidente da Abtema é quem mesmo? Hoje? O Henrique Durães. Ele é o presidente mesmo? Assim ele verbaliza. Mas documentado ninguém tem, assim, não sabe realmente porque não tinha sequer registro. Ah, sim. As pessoas que estão ao redor dele, e que pelo menos eu testemunhei acompanhando alguns comparecimentos até a prefeitura, eram presidentes ligados a outros blocos. Mas, por exemplo, pessoas que acompanham o Henrique ainda estão diretamente vinculadas à associação. Pode citar? Eu prefiro não. Por uma questão médica, eu prefiro não. Mas Pronto. pessoas que ainda não me entregaram o seu pedido de desfiliação nunca saíram oficialmente da associação. Mas então, pode, doutor... em tese, não poderiam estar presentes em duas entidades. Ou seja, eu por são cima de estranhezas. São estranhezas em cima de estranhezas. Diego, o que eu quero deixar claro, quando eu falava da academia, e o meu papel, repito, como advogado, é de fato suscitar, provocar. E quando eu provoquei, provando que a academia não tinha regularidade, bastava a academia ter se regularizado. Só. Em nenhum momento eu quis excluir, ao contrário, eu busquei que ela se regularizasse para que juntas unir força, né? Unir forças, apresentar propostas e viabilidade junto a qualquer órgão, não apenas municipal, também estadual e federal. Certo. Mas perdeu, talvez, a Abtema a oportunidade de, em tempo, se regularizar.
Citamos aqui a questão do CNPJ, mas são várias outras situações pendentes de regularização. Então, eu quero deixar claro que não há qualquer perseguição particular em relação ao Henrique Durães ou em relação a qualquer outro presidente que eu prefiro não declinar o nome. A ideia é unir forças mesmo, se regularizar, unir... A partir do momento em que a academia estiver regularizada, eu não tenho o que questionar. Sim. Teremos divergências, claro, é salutar, faz parte do jogo democrático. Doutor Guilherme, eu acho que parece-me, né, chegou ao meu ouvido que eles já estão legalizados, Quanto ao CNPJ, né? sim, mas existem outras irregularidades. Ou seja, só pra gente entender, eles estão aptos, ativos num CNPJ, mas a questão de outras documentações... Inúmeras outras certidões, documentações que ainda precisam ser comprovadas. Ou seja, então eles ainda não têm... Mesmo a utilidade pública fornecida em outra gestão municipal, mesmo a utilidade pública, com a decisão ministerial, é passível de ser perdida. Mesmo a utilidade pública cedida por um ex-prefeito à academia, pelas irregularidades suscitadas e confirmadas pelo MP, fazem com que a utilidade pública ela seja revogada. Doutor, só deixando bem claro aqui, até para mim também, para eu entender melhor, ou seja, eles então ainda não têm representatividade? Não. Juridicamente não tem? Ainda não. Então só o CNPJ não basta, Não né? basta. Então pronto, É um fica dos aí. elementos. E para firmar, por exemplo, o termo de compromisso com qualquer órgão, municipal, estadual, federal, você precisa do atestado de regular funcionamento emitido pelo MP. Ministério Público. Doutora Doraci, né? Ou com a doutora Eveline. São duas promotorias fundacionais. Sim, boa. Dependendo da distribuição pela qual o processo vai passar, vai tramitar, mas é necessário. E não sou eu, Diego, doutor Guilherme, quem exige a apresentação do atestado. É a lei. E não tem argumento, Não sou né? eu, A lei, é a lei. Existe para ser cumprida. Graças a Deus, somos uma sociedade que a passos curtos, mas estamos melhorando. Eu não vou me iludir. Mas o erário público não é mais brincadeira. O orçamento público não é mais brincadeira. E toda garantia e vigilância aí ele precisa ser feita. Eu acho que agora, doutor... Entre elas a que eu estou citando. Eu acho que agora... A gente estava conversando antes de entrar no ar. Eu acho que agora, com tudo que está acontecendo do ano passado para cá, o poder público ele vai abrir o olho. Né? Exatamente. Tipo assim, entendeu que esse segmento... Porque, falando bem a verdade, pegando o gancho que o doutor Guilherme falou bem no início... Eles acham que as pessoas que fazem os blocos tradicionais, que fazem a cultura, são desocupados. Uma grande turma né? de desocupados. Então, assim, que não tem, sabe, não tem representatividade nenhuma. Mas tem, cara, e tá aqui hoje, 2 advogados, eu de frente para 2 advogados, entendeu? Que defende a bandeira do bloco tradicional, entendeu? Então, assim, isso aqui é muito importante, entendeu? Para os órgãos públicos entender que a gente não tá de brincadeira. É isso aqui, ó. São 2 pessoas que entendem, sabem do que tá falando e convive, entendeu? Vivencia a cultura, a batucada e sabe o quanto que é importante. Então, chega, é hora da gente acordar, entendeu? Alô, Marquinhos. Pô, desculpa, Marquinhos não tá mais, é o Maurício, o Henrique Almeida, o adjunto, Brade, o prefeito. Então, os nossos vereadores, né? Isso. Então, todo mundo se unir para olhar para cá, para essa galera. Entendeu? E é importante, Duda, colocando... Às vezes eu até nem sei se ele prefere Diego ou Duda, viu? Cara, eu até falei... Dudu... Abrindo parênteses. Dudu, eu até a gente falou no outro podcast, falando dessa questão. Hoje eu já acho até estranho me chamar de Diego, né? Porque todo mundo é Duda. Duda, no início, há 15 anos atrás, eu falei isso no outro podcast, que eu me sentia incomodado, né? Porque, pô, Duda é nome de mulher e tal, meu nome é Diego, Agora, hoje não, cara. Então, quando a galera me chama de Diego, eu já fico meio assim, tipo, sou eu. E quando alguém pergunta... E quando alguém pergunta o meu nome, é muito engraçado. Quando alguém... Qual é o teu nome? Eu fico um delay de 5 segundos, um delayzinho. Aí, Duda. Pronto, tipo assim, eu já eliminei esse negócio de Diego da minha cabeça, porque a galera já... Entendeu? Então hoje é Duda. Daqui a pouco tu pedes uma retificação no teu registro e inclui o nome Duda no teu registro civil. Porque porque fica esse negócio, até eu me confundo. Oficializa. Quem eu sou mesmo? Duda ou Diego? Gente, pegando esse ganchinho aqui... Só fazer um comentário, Duda. Que é interessante que a gente
a gente está falando, no fim das contas, você que está nos acompanhando, eu sempre me preocupo muito com o que pensa o brincante, o componente, afinal de contas, é quem mais Ela é a outra fundamenta, ponta, talvez a mais a importante. mais importante de tudo isso que nós estamos discutindo aqui. É a ponta da lança. É a ponta da lança. É o fator mais importante. Sem ele, não existe a cultura popular. Não existe o bloco tradicional. Nós estamos falando de dinheiro público, de erário público. E quando um agente público, no seu mistério, no seu dever, ele se omite a essas questões que nós estamos colocando, ele está sendo conivente. Por isso a importância de que se suspenda o pagamento do jurado que não está de acordo com aquilo que os ditames do regulamento, do edital prevêem. Que minimamente se aprecie. Exatamente. Que minimamente se investigue, se apure qual a origem deste jurado, se há um envolvimento que possa colocar em xeque a lisura do processo, porque isso é moralidade pública. Você está colocando dinheiro público, recursos públicos na mão de uma pessoa que de repente está descompromissada com aquilo que está fazendo. Está lá por um interesse leviano, próprio do seu ego, do seu interesse pessoal. Portanto, por isso é importante que medidas como essas, de suspensão do pagamento de jurado, de suspensão de premiações enquanto não se apure na totalidade a lisura do processo, a lisura da apuração das notas, a lisura de todo esse interstício, de todo esse percorrer, perdão, porque nós, talvez, a partir daí, iremos chocar, iremos incomodar as autoridades, provocar, no melhor dos sentidos, para que possamos mudar. Eu tenho uma preocupação muito grande, Duda, doutor Hugo, com o futuro da categoria, no sentido, por exemplo, do regulamento. E aqui já manifesto até uma preocupação pessoal. Como é que você vai garantir que este regulamento que eu estou aqui na mão é o regulamento vigente, atual para o concurso de 2024, se existem manifestações, entidades que não participaram da divulgação, que ficaram alheias à sua publicização? Então, qual é, de fato, o regulamento? E até para discutir para o futuro as mudanças que venham a acrescentar, a modificar o espetáculo. Os blocos tradicionais precisam decidir de uma vez por todas, isso tem de ser uma decisão madura, qual o caminho será seguido pela categoria, o caminho uniforme. Se será o do concurso, se será o do concurso com espetacularização, se será o do concurso tradicional, o que pode, o que não pode. Tudo isso precisa ser discutido de forma técnica, com legalidade, mas também com a apuração artística, aquilo que é mais rentável, que promove educação, que promove cultura, como o doutor colocou, o fomento, acho que é a palavra de ordem deste momento. E, acima de tudo, aquilo que vai garantir que a nossa manifestação seja sustentável, se prolongue no tempo e ganhe o respeito e a admiração que tem perdido pelo grande público. E sustentabilidade. Exatamente. Pronto. Boa colocação. Aproveito só para amarrar a situação do regulamento. E eu reitero, previsto em editais da própria prefeitura. Não foi o doutor Guilherme, não foi o Duda, não sou eu quem estou expressando anuência ao regulamento. É a própria secretaria ao financiar o espetáculo. Isso. Uma vez financiado, é responsabilidade da nossa parte promover o melhor espetáculo possível, desde que tenhamos ciência de qual regulamento está vigente. Perfeito. Como é que eu vou poder participar de um espetáculo quando não sei qual o critério? E escutei de alguém a seguinte expressão: mas todos os blocos foram. Foram, porque não apenas havia um concurso. O desfile de passarela é uma das programações previstas no edital de credenciamento. Isso. Mesmo que você não queira concorrer distante do regulamento, tem de estar lá. Mas você precisa estar presente para garantir o recebimento do cachê. Então, isso precisa também ser dito. E aí, para finalizar de fato sobre o regulamento, para não ficar me arrastando sobre a questão do regulamento, quando o doutor Guilherme demonstra preocupação, o próprio regulamento prevê a comissão de carnaval. E a prefeitura franqueou acesso ao brincante de um determinado bloco tradicional que subiu ao palco do teatro, onde estava sendo apuradas as notas. A MBC esteve afastada de todo o processo. Não mandamos representantes, não nos fizemos presentes na passarela.
A indicação da comissão de obrigatoriedade, que era um dever nosso, não fizemos. Na verdade, era um direito. Eu incluo o dever, mas era principalmente um direito. Não fizemos. No dia da apuração, algum servidor da prefeitura, ao perceber a nossa ausência, perceberam naquele dia, ou seja, não identificaram essa nossa ausência ao longo de toda a discussão e diálogo. Só no dia da apuração. Só no dia da operação. E Doutor, franquearam acesso a um determinado brincante como se nos representasse, sem qualquer capacidade postulatória. doutor, esse aí é um assunto muito bom que tá até aqui também pra gente debater já já, mas só lhe cortando, Pode pra ficar gente dar uma faturada agora, bem rapidinho, Perfeito. mas voltando os nossos parceiros aqui, a gente vai entrar nessa questão bem, Perfeito, que era tranquilo. que eu tava deixando já pro segundo bloco, Sem que problema. esse aí que vai ser, né, Dudu? Bora faturar um pouquinho, cadê os nossos parceiros? Vamos começar aqui. Odontofrindo, do meu parceiro e amigo, Dr. Cleito Gabriel, que cuida do sorriso aqui do Duda. Né? Na Liberdade, a maior clínica odontológica que tem na Liberdade. Odontofrindo, meu parceiro. Um beijo, viu? Um abraço. Obrigado pela Lomba parceria. Céu aberto. Isso. Royce, camisaria, mimalharia, do meu parceiro e amigo Rossini, lá na Madre Deus, ali na Rua do Passeio. Inclusive, eles estão com uma parceria grande com a gente do podcast. Você entrando em contato com eles lá na malharia e falando que você assistiu aqui no podcast, no Duda Mix Podcast, você ganhou um desconto legal. Só falar que assistiu com o Duda. Tem desconto retroativo? Não, retroativo não. Aí não dá. começa a ficar interessante. Aí quebra o negócio, não. Abraço, meu Abraço, amigo Rossini. Rossini. Abraço, grande né? amigo. Parceiro. Multimídia, do meu parceiro Alessio, né? Um parceirão também. Meu irmão que a vida me deu aí. Multimídia, Alessio. Uma estrutura de som, palco, luz, trio, tudo aí que você precisar, essa galera tem. Próximo aí, Dudu. Anderson Borges, meu parceiro, Bolinha. Grande irmão também, junto com a Multimídia. Obrigado, viu, Bolinha? Anderson Borges é o cara, o nome. Grave esse nome, viu? Anderson Borges. Rainha Tradição, vocês conhecem? Sim, muito. Rainha Tradicional. Eu atualmente Raiane. tenho a missão, viu, doutor Hugo? Eu atualmente respondo pelo jurídico do Rainha Tradicional. É? Massa. Então, Bom aí, ó. saber. Rainha Tradicional, Rayane, forte abraço, parceira também da gente daqui do podcast. LA Comércios e Bebida, meus amigos, o Austin e Ivani, também parceira aqui do nosso podcast. Barbearia Neves, aqui cuida do visual do Duda, né? Aqui, ó, toda alinhadinha, viu, Dudu? Te falei, hein? Ó, todo na régua, alinhadinho, bacana. Barbearia Neves, meu parceiro Carlos, grande irmão também. E Duda Mix Podcast. Tem mais um parceiro também aí que pra gente finalizar, que esse também é um dos caras muito importantes aí. Isso é assim. Olha aí. Imaginei que Olha fosse. aí, olha Imaginei aí, que olha aí, fosse. olha aí. Agora o negócio ficou sério. Ecolimp, limpeza e transporte. Meu parceiro Flávio Nicolas, meu irmão também. Parceiro da gente, tá? Meu querido. Tudo que eu tô no esse cara tá apoiando. Então, assim, obrigado, viu, meu irmão? Ecolimp, quem tiver precisando de uma caçambinha aí pra limpar os resíduos de obra, de lixo, uma limpeza de quintal, algo parecido, só entra em contato com a galera da Ecolimp. Flávio Nicolas, Dani, Esmeralda, forte abraço, obrigado, viu? Então é isso, voltando aqui pro nosso bate-papo, retomando a nossa conversa da questão de um componente de um bloco, mais precisamente o Os Apaixonado, e o meu amigo, parceiro Robinho, subiu lá na mesa do pessoal que estava organizando a apuração, dizendo o quê? Que 2 erros. Pronto. Primeiro, que ele subiu a pedido da suposta comissão de carnaval, indicada pela prefeitura, teve o acesso franqueado pela prefeitura para representar a MBC sem que outorgássemos qualquer capacidade E postulatória. quem acatou essa decisão, doutor? Desconheço. De deixar Mas- ele subir, de chamar... Mas tinham pessoas capacitadas e competentes. Quando eu me refiro à competência, eu digo atribuição legal. Isso. Tinham pessoas competentes à mesa para saberem do que estavam tratando. E que poderiam ter barrado ou sequer permitido que fosse ventilada a ideia de qualquer pessoa, sem autorização,
representar a MBC. Esse é o primeiro erro. Nós não autorizamos, nós não outorgamos. O vice-presidente estava lá presente e ele se manifestou que não autorizava qualquer pessoa a nos representar. Do que eu ouvi, e preciso apurar e confirmar, foi a ideia de que os apaixonados, por ser associado, teria o direito de indicar alguém a compor a mesa. Isso não é verdade. Ou seja, Isso é um erro. usaram da questão dos apaixonados ser um associado Para justificar. Para aí justificar a presença do Robinho. do Robinho na mesa. Meu nobre Robinho, meu comandante, nada pessoal, tá bom? Não, apenas informação jurídica. Não, aqui, volto a dizer, aqui é para a gente justamente deixar tudo claro Então, da melhor esse é o forma. primeiro erro. Da melhor forma possível. Segundo entendeu? erro. Houve... Não sei nem como dizer, engoliram a nota, né? Comer a nota. Sei mais, aqui não tem... Um pouco de tudo, né? né? Comer a nota. Comeram a nota. Eu farei uma ressalva. Tive um professor na universidade que ele dizia o seguinte: quando te falarem qualquer coisa muito absurda, antes de negar a existência, pergunta onde foi. Se por acaso te informarem, Hugo, que uma vaca sobrevoou determinada região, antes de negar a existência do fato, pergunta onde é. Se tivesse sido no Maranhão, a procedência. Então, no Maranhão, tudo é possível. Tudo é possível, é verdade. Então, eu fico com ressalva sempre de que é possível. Nada mais me surpreende, como eu dizia agora há pouco para vocês. Nada mais me surpreende, embora cause uma certa perplexidade. Então, houve a rasura. Doutor, isso não foi a primeira vez também, né? Já Não teve é a primeira em outros vez. carnavais também, entendeu? Teve presidente de bloco que fez presidente escola. de bloco que fez a mesma coisa. Isso aí, só pegando o gancho, isso aí, doutor, também é uma forma até desesperadora, né? Da pessoa se sentir lesada e, Sim. sabe? Talvez desesperador. talvez faltou racionalidade. Isso. Olha onde eu quero chegar. Isso aí é expresso. Todo mundo me conhece, sabe da minha luta que provocou essa decisão ministerial e que os apaixonados, por extensão, poderiam ser beneficiados. Tu conheces muito bem, o próprio Nicolas foi quem preferiu não dar seguimento. Sim. Ele tinha, com essa decisão ministerial, todas as estratégias e fundamentações legais para promover, inclusive, o cancelamento do Carnaval de 2023. E esse cancelamento, doutor, ele tem um prazo, né? Parece que é até 5 anos. É isso, mais ou menos? Tem aí um período, dependendo do modelo de ação a ser pleiteada, dependendo da natureza, tu vai de 2 a 5 anos. Ou seja, ele ainda está dentro do prazo. Teria sim, se mover qualquer ação, né? E o prazo dele foi renovado quando esse regulamento que deveria ser vigente, ele foi descumprido. Exato. Em relação à ordem de desfile, em relação ao prazo para apreciação Abre-se mais e um alteração. Ou seja, O prazo se renovou. Pronto. Deixar bem claro o pessoal que está assistindo também, né? Para entender o que a gente está falando. A gente está falando da questão do Carnaval de 2023, gente. Que tudo ainda com reflexo em 2024. Pois é, tudo é muito interligado, sabe? Hoje a gente está nessa questão de estar tudo muito interligado. Porque são as mesmas falhas, os mesmos erros. E que tiveram a oportunidade de ser correção. Exatamente. Tiveram sim. E não aconteceu. Em relação a ter tido a oportunidade de ser corrigido, eu falo depois. Eu quero voltar ao ponto da nota ter sido rasurada. O edital, ele prevê a substituição da nota na ausência de uma nota. E, via de regra, essa ausência de nota ela é prevista porque o jurado deixou de atribuir a nota, passou mal, por inúmeras razões. Não obrigatoriamente uma pessoa ter tido acesso à apuração e ter rasgado a nota. Mas grave o bloco em questão ter sido beneficiado por essa atitude. Tu falaste e, de repente, interrompeu a minha linha de raciocínio. Eu dizia que eu sou uma das pessoas que mais atesto o quanto foi equivocado o rebaixamento dos apaixonados. Qualquer pessoa que minimamente entenda de bloco tradicional, qualquer pessoa que minimamente tenha acompanhado ao desfile de passarela de 2023, sabe o quanto foi injusto, leviano, a queda dos apaixonados. E foi muito parecido, doutor, com a nota. As coisas vão se ligando. Foi muito parecido a nota que deu, né, o rebaixamento dos apaixonados. É muito parecido com a nota do Kaique, né? Que julgou ano passado. O Kaique julgou ano passado. E é muito parecido. O Kaique muito. Tem dois hoje o Kaique tem 2 pontos relacionados ao Kaique. Eu tenho relatório produzido, entregue à prefeitura, entregue ao Ministério Público. Eu tenho relatório que atesta
a minha tentativa de impugnação do Kaique. Olha só. Entendeu? Então, Porque fere o edital. E mais uma vez a omissão. Mais uma vez a omissão de quem Nova tem por resposta. dever. então Então, lembra que eu falei no início? Cara, as peças só mudam de lugar. Tipo, mas a estratégia O modus operandi é o isso. mesmo. Então, o Kaique, ano passado, aquela nota que o Kaique deu pros apaixonados, rebaixou o fiquei bloco. sabendo que ele publicou aí nas redes sociais uma mensagem dizendo que dessa vez eu não fui o culpado. Foi? Pronto. Aí Algo ele, nesse sentido. então, mais uma vez assumindo que ele teve culpa. Aí esse ano apareceu... Embora tenha questionado a presença dele como jurado, muito honestamente, não vi dentro das notas por ele dadas algo que de fato comprometesse a lisura do processo. Isso eu preciso também ser honesto. Sim, claro, claro. Isso eu preciso ser honesto. E que eu bato na tecla, doutor Hugo e doutor Guilherme, é que se se o poder público não fizer nada, vai ter outros Kaique da vida, como aconteceu com a Camila, que é um Kaique da vida também. E ano que vem vai acontecer, então vão ter vários Kaique. Mas eu preciso Se ninguém fizer nada. Eu preciso finalizar a ideia do Robinho ter Sim, ter vamos rasgado lá. as notas, Importante. ter sido Isso beneficiado. aí é o mais... Importante porque é o case desse ano, né? Tá fresquinho, Tá, né? pauta quente. Isso replica um outro erro. O primeiro já dito, da prefeitura, porque o evento era da prefeitura, ter franqueado o acesso dele, à comissão que apurava. E segundo, o fato dele ter rasgado a nota. Se eu disse que a queda dos apaixonados foi um erro gritante, o acesso, não exclusivamente por isso, mas tendo relação direta com essa situação, eu também considero um erro. Passível também de questionamento. Ou seja... Eu não estou aqui discutindo o trabalho feito. Sim, não, sim. Eu estou questionando a presença do Robinho, procedimento. o ato por ele praticado. Assim como foi em 2023, agora só de forma diferente, o acesso à volta. Dos pesos e das medidas não pode. Correto. Isso pode perpetuar o erro com o novo erro, inclusive. Sim. Essa é a minha preocupação muito particular. E tenho amigos, toquei nos apaixonados por um bom período. Tenho sim. Flávio Nicolas como amigo particular, já assessorei a Ecolimp, já recebi serviços prestados pela Ecolimp, posso indicar. Quando a minha casa teve reforma, aluguei container com ele. Pronto. Então a gente tem uma relação muito próxima. Busca sempre orientações. No próprio dia, quando o Robinho foi levado até a delegacia, meu telefone tocou para que eu intercedesse em nome dele, mas eu estava nesse dia com a agenda muito corrida. Tô com o bebê, inclusive, ainda doente. Bebê de 7 meses. Ontem, mais uma vez, tive que levá-lo ao hospital. Então, não pude me deslocar. Mas todas as vezes, tu, Nicolas, a própria Daniele, tem trânsito livre as informações comigo. Sim. Sempre transparente. Sempre foi muito parceiro. Além de outros componentes do Bloco, os apaixonados, quando precisam, tem sempre o meu acesso. Okay? E isso é importante para eu chegar a outro ponto. De presidentes que tiveram 2 caminhos. E eu não vou falar só da prefeitura, eu vou falar também de presidentes. Eu vou ser breve, doutor Guilherme. Fique à vontade, por favor. Presidentes que tinham 2 caminhos. Abraçar a associação. E eu não estou dizendo abraçar a Brasa, porque as pessoas têm levado para o pessoal. Criaram uma antipatia por Brasa, que coloca essa antipatia acima das entidades, acima do segmento. Eu vou dar um exemplo básico. Poderiam esses blocos utilizar a associação para receber o recurso da prefeitura, sem precisar pagar o serviço da produtora. Isso. Mas mesmo tendo esse tem benefício... presidentes que são cientes, e eu já ouvi. Teve presidente que verbalizou para mim, eu prefiro pagar a produtora do que dar acesso à Brasa. Isso aconteceu com outros recursos estaduais também. Então, a credibilidade, então... Eu não vou questionar apenas a credibilidade, porque nisso eu posso atestar. Brasa não tem qualquer pendência jurídica, não tem qualquer pendência legal. Se eu tivesse, nenhum dos documentos emitidos para funcionamento da associação poderiam ser emitidos. Então, não há nada que desabone a conduta do presidente Valdo. Eu coloco novamente na expressão antipatizado. Antipatizaram Brasa, que não aceito, ou suspeito também, que algum presidente de algum bloco, querendo esse protagonismo, não aceite mais a presidência de Brasa, mas também não propõe alterações. Eu posso dar exemplo de pelo menos 4 reuniões convocadas pela MBC, em todas eu estive presente. No primeiro pregão, no segundo e no terceiro pregão. A gente sempre organiza 3 pregões. Nunca tiveram pessoas presentes
nunca tiveram pessoas presentes nessas reuniões. Então não podem questionar sem conhecer. Esse é um ponto. Mas tiveram presidentes que tiveram acesso à informação e a possibilidade de escolher o caminho via MBC ou continuar no erro. Com a produtora pagando muito mais. E agora eu não estou mais só falando de produtora, eu estou falando da academia. Eu te dou 2 caminhos. Dialogar com a associação, legalizada, apta, documentada, ou com a Abtema, passível de não ter reconhecimento legal. Diego, doutor Guilherme, eu falo isso com muita tranquilidade. Os presidentes preferiram, por essa antipatia brasa, abraçar a academia. E são os mesmos presidentes que agora lamentam o resultado de carnaval. Ou seja, os mesmos que estão reclamando... Porque foram coniventes, alguns eu vou dizer omisso. Pensaram que o espetáculo da passarela seria suficiente. Pensaram que justamente por não tomar partido nem de A nem de B, passariam ileso. Mas essa crença é, por um lado, também conivência. Perfeito, penso da mesma forma. E quando atestaram conivência e pagaram para ver novamente a presença da academia, está aí o resultado explícito. E eu não posso aceitar, e aí eu concluo, doutor Guilherme, eu não posso aceitar de verdade, eu não tenho... Embora também tenha procuração em nome dele, o instrumento de mandato também é em nome do próprio Brasa. Mas eu não posso aceitar que digam que a associação levou ao resultado, que a associação, pelo contrário. E se questionam a ausência de Brasa em qualquer reunião, 2 respostas. Ou porque jamais foi convidado, ou por orientação minha não participar de qualquer ato que não tivesse legalidade. Porque ano passado a prefeitura se valeu da nossa presença em determinada... processo, da parte do processo, né? Para alegar que a nossa presença... Então, para evitar novamente essa pseudo-justificativa, Brasa, nada que não seja documentado, oficializado, tu não compareces. Mas além de não comparecer... Está se respaldando minha, também, né? Além de não comparecer por orientação minha, não compareceu porque jamais foi convidado. Ou seja, então tá muito claro, doutor, que tem uma predileção? Exato. Pode falar, sim. Tem uma força oculta. Alguma coisa relacionada à prefeitura com a associação, tá? E pegando esse gancho, bem, assim, que eu não posso deixar também, né? Chegou em mim uma informação muito, eu digo até grave. Aí fique à vontade de responder sim ou não. Tudo bem. O presidente da associação, o Brasa Santana, chegou a mim que ele foi... como é que eu posso falar? Meu Deus, doutor Guilherme, me ajuda. Ele foi ameaçado de morte pelo presidente de um... Isso é verdade? Áudio esse documentado junto à secretaria. Ou seja, essa informação é verídica. Então, assim, a que ponto a gente chegou, né? O presidente se nomina, ele fala o nome no áudio. Então, ou seja, não tem medo nenhum de falar que é fulano, que vou fazer isso. Então, assim, gente, é triste a gente ver esse tipo de atitude, de comportamento de uma pessoa que se diz liderança de um movimento, né? Lindo, como a gente sempre está batendo na tecla, que é o do bloco tradicional, ter uma atitude dessa, né? De ameaçar uma pessoa de morte pela... Qual foi o motivo da ameaça? Essa pessoa, esse presidente, ele não teve acesso à seleção de jurados. E presumiu que a associação teve, sendo que nós ficamos afastados de todo o processo. Ele, acreditando que a associação teve acesso aos jurados, ele tentou influenciar o seu Ivaldo a permitir que Bloco A e Bloco B fossem campeões. Ou seja, ele falou em nome de dois blocos, de duas agremiações. O outro presidente do outro bloco citado também grava áudio para o seu Ivaldo, para o seu Brasa. É mesmo, cara? Então, e oferecem uma quantidade X de recursos e no áudio seguinte, só um dos presidentes, seja deixando claro, só um dos presidentes faz ameaça. Vamos lá. Bom, fofoca aqui no podcast. Deixa eu entender melhor. Teve uma ameaça de morte. Uma ameaça de morte. Pronto. E teve uma tentativa de aliciar o presidente. Em troca de? Em troca de Bloco A e Bloco B serem campeões do Grupo A. Seria um favorecimento, né? Ou seja, em troca de título, né? Troca de título. Então, assim, gente, é triste, né?
é triste. A gente... Certamente eles vão dizer que foi em tom de brincadeira, foi em tom de ironia. Mas o áudio Vamos é áudio, né? desqualificar. É em áudio, né? Então, o áudio vai dizer tudo. Repito, em posse da secretaria já. Já tá em posse a secretaria? Antes da ocorrência do desfile. É mesmo, cara? Então, meu secretário, meu adjunto, doutor Henrique Almeida e o Maurício, né? Maurício Trapari. E o nosso o assessor jurídico, o doutor Diego. Nosso colega. Então assim, dessa atenção máxima aí para essa denúncia, eu acho que até o Robinho mesmo falou lá no dia que ele comeu as notas que... Aonde chegamos, né? Que isso só iria mudar quando acontecesse o pior, né? Infelizmente. Então, assim, a gente está alertando. Tomara tá aqui, que o vaticínio não se cumpra. Tá acendendo a luzinha de alerta o tempo todo, e ninguém faz nada. Aí, quando acontecer o pior, espero que em Deus que não aconteça, mas se acontecer o pior, e aí tá aqui, registrado, em vídeo, em podcast, entendeu? Tá lá o vídeo do próprio Robinho falando lá no dia da apuração, entendeu? Então, assim, gente, tá na hora de vocês fazerem alguma coisa. Veja bem, Diego, doutor Hugo, o que me parece ainda mais... Enquanto o doutor Hugo falava sobre a questão do pedido de favorecimento, né, das conversas preliminares para que o bloco X fosse melhor colocado e oferecer algo em troca, a possibilidade de uma ameaça de morte, eu me pegava aqui vendo que isso contradiz inteiramente qualquer argumento por nossa cultura de valorização. Nos expõe ao ridículo. E veja bem, nós estamos falando de um ambiente ainda, entre aspas, controlado. Porque nós estamos falando de um presidente de bloco tradicional, um membro de diretoria, um comandante que vai rasgar nota. Mas imagine só quando isso se perde e chega na ponta. Chega no componente que é vizinho de um outro e se torna uma desavença, um desafeto. E aí você vai para uma ocorrência mais grave. A minha esposa foi ofendida verbalmente ano passado durante a apuração. Mas é esse alerta que a gente está acendendo agora. O podcast hoje vai ficar gravado no nosso canal e tá lá, vai servir de alerta, entendeu? Então assim, gente, é hora de fazer alguma coisa. Uma grande oportunidade. Entendeu? É hora de fazer alguma coisa. Chega, vamos dar um basta. E quem pode fazer isso, doutor? Quem poderá nos defender? Agir de ofício. Né? Diego, Duda. Ano passado eu escutei de uma servidora da prefeitura e ela tem formação jurídica. Eu verbalizei para ela o seguinte: ao administrador público, legalidade é dever. Isso. Diferente de nós, cidadãos comuns, que podemos fazer tudo que não seja proibido. Ao administrador público, só é possível fazer o que está prescrito em lei. O que eu escutei da servidora, formada em direito, advogada de carreira. Onde é que está escrito isso, doutor? Eu cheguei a escutar isso. E ela justifica a ação dela numa seguinte frase: sempre foi feito assim. Como se sempre foi feito assim, atestasse a legalidade do ato, mas não. Doutores, né, os dois. Só pra gente finalizar, eu quero perguntar pra vocês, na humilde opinião de vocês, fica à vontade. O carnaval do grupo B, o resultado do grupo A, desculpa, vamos começar pelo grupo A. Quem deveria ser campeão do grupo A? Na sua opinião, doutor? Eu tô perguntando não só para um advogado, agora vamos tirar o advogado de lado e eu vou chamar o Hugo. Nós fizemos todo um trabalho de construção de persona, né? Agora eu fico até com receio de dizer não ao amigo. Eu vou tirar, agora vamos separar. Agora aqui tem três componentes, três extinteiros de bloco, representando essa galera que está em casa assistindo. Na tua humilde opinião, Hugo, quem deveria ser campeão do grupo A? Diego, do que eu consegui acompanhar, e acompanhei de casa, não estive presente, era uma forma de demonstrar a insatisfação com a exclusão da MBC. Então, não estive presente na passarela, mas eu acompanhei pelo YouTube. E o bloco que, para mim, agregou os 5 quesitos, além das obrigatoriedades,
foi o Bloco da Liberdade e os Indomáveis. Os Indomáveis. Eu Do acredito Mestre que os Pipuca. Indomáveis- Do Mestre Pipuca, do Pronto. nosso amigo Erickson. Pronto. Eu acredito que os Indomáveis fez um trabalho brilhante. Com uma ressalva, que eu suspeito até um ponto de questionamento do Dr. Guilherme, no seu mandado de segurança, sobre a questão da luz. Mas essa questão da luz a gente deixa para um... É uma Eu questão não poderia importante. deixar passar despercebido. Mas, a meu ver, os Indomáveis reuniu as melhores condições para erguer o título. E não é só uma questão de saudosismo em relação ao mestre Olegário, que existe também, Sim. mas não somente. Mas eu suspeito que... Suspeito não, na minha humilde opinião, de um mero componente, como se diz, os Indomáveis Show mereceu carregar o título. No grupo A. E o grupo B, doutor? Doutor não, agora é o Hugo, Richiteiro, entendeu? No grupo B, o que tu acha Do assim? grupo B eu acompanhei menos, mas embora toda a discordância em relação aos que ficaram de fora do acesso, por exemplo, o Choferas. Choferes, passou Choferas ficou de fora. Ficou bacana. Mas em relação ao título, eu não desabono a conduta dos Coringas. Eu não vejo de fato problema na vitória dos Coringas. Pronto, então você dá aquele okzinho na vitória dos Coringas. É Coringas, isso mesmo, pronto. Então o grupo A Já merecia, inclusive, ter tido acesso desde o ano passado. No ano passado. Então, grupo A, Aproveito e mando um abraço aqui pro mestre Deco. A galera seu da família Deco, dele. seu Deco é pesado. Então os Coringa no B e no A os Indomáveis. Vamos falar aqui com o meu amigo Richiteiro, cantor de bloco Passou por 50 tradicional. blocos, Rapaz, também. esse cara tá demais, já comandante. Inclusive, já cantou dos Indomáveis. Já estou apresentava oficializado. oficialmente desde ontem. Dudu, Oficialmente. Tô Dudu, dando minha primeira entrevista. Isso, Minha primeira exclusivo. entrevista do Show. Bota na tela, cara. Bota na tela, exclusivo. Bota na tela. O nosso amigo Guilherme é oficialmente cantor do bloco tradicional Indomável Show. Indomável Show. Olha só, bota na tela. Exclusivo. É aqui no Duda Amigos Podcast. Tá São pesado. quantos? Já tem João. Tem o João na passarela aí. Pesado. Cara, que Pupuca, pá, tu E tá a demais. esposa de Erickson, né? Isso, exato. A Ilana. Pupuca, tu tá Pensa na demais, equipe. Pupuca, te A galera é segura. boa. É. Marcação tem Marcelinho, no comando tem Pupuca, Tem o Ítalo. Tem Ítalo. Mestre Pânico. tem Pânico. Cara. Cabaça tem Tem Davi. tem Davi, tem Alael, tem Daniel. Na Ritita tem Flávio Rabelo. Tem. Ali é uma nata. É de Ei, verdade. rapaz, Pupuca. É por isso que ele tá sendo alvo, viu, Pupuca? É por isso, olha. Pé no chão. Prego que muito se destaca, pega a Aproveito que eu martelada. citei o nome de alguns amigos. Um abraço especial pro grupo Faltou Decoro e Moralização. KJ, Kleber Júnior, Marcelo, Márcio Coutrinho, Flávio Rabelo, Daniel Carlos, Lau Anderson É e só a Ederson nata Tano. da polêmica, né? É só a nata da polêmica. Ali gosta de tricotar, viu? Então vamos lá. É meu amigo Guilherme. Na sua humilde opinião, grupo A, quem merecer levar o título de campeão do carnaval? Perfeito. Antes de fazer essa análise, Duda, vou fazer dois comentários. O primeiro que o doutor colocou que são 50, passei por 50 blocos. Este ano... 51, né? Este ano... 50 mais um, né? Este ano eu topei um desafio de brincar em mais, né, em mais agremiações, até para sanar alguns convites que estavam ali em aberto. Então eu escolhi, olha, esse ano eu tô precisando viver de verdade o desfile dos blocos tradicionais, então aceitei o convite do meu querido amigo Tadeu. Aqui eu mando um grande Cambalacho, abraço. Cambalacho. Queria dizer que além de oficializar ser intérprete dos Indomáveis Show, já eu comento isso, mas eu estou também no Cambalacho do Ritmo em 2024 como comandante da bateria. Seria um dos comandantes. Eu tô falando, eu não dou tiro errado. Eu não dou tiro errado, rapaz. Serei um dos comandantes da bateria em 2024. Mestre Arthurzinho ainda. Mestre Artuzinho, mestre Kaique, mestre Guilherme Santos. Agora teremos 2 Guilhermes lá na bateria. O projeto para o ano que vem, efetivamente, doutor Hugo, é estarmos em 2 agremiações, uma como intérprete, no Indomável Show, e deixar aqui um grande abraço à comunidade da Liberdade, que ontem me abraçou, me acolheu de uma forma maravilhosa. São Me calorosos. senti em casa, já me sinto parte do trabalho. E dizer que não, esse namoro, muita gente pode até ter ficado surpresa. A gente guardou as 7 chaves, mas é um namoro que já vem há bastante tempo, muito mais tempo do que imaginam. E isso já estava apalavrado desde dezembro, finalzinho de dezembro.
Vínhamos amadurecendo a ideia e a hora chegou. O bloco vem com um projeto muito ousado para 2024, então não estranhem a quantidade de intérpretes. Todos serão bem utilizados. Mas o que eu queria dizer é que, indo direto ao ponto, em 2024... Já ia dizer, tá sabonetando? Em 2024, já comentando o resultado. Comentando o resultado. Não vá sabonetar. Em 2024, no Grupo A, né? E no Grupo A, sem nenhum tipo de demagogia, foi algo que foi dito, inclusive, pelo meu pai, quando nós estávamos vendo o bloco passar, de que aquilo sim era uma síntese de tudo que é bloco tradicional. Uma fantasia luxuosa, original, tradicional, com elementos futuristas, né? Já se lançando ali ao futuro. Um samba que foi muito bem cantado pela comunidade da Liberdade. Inclusive, um dos compositores... É o nosso Dr. Cleiton Dr. Gabriel. Cleiton Gabriel, amigo, talentosíssimo, amigo. Tem uma caneta de ouro, só tá faltando virar a chave, viu? Na hora que ele virar, na hora que virar a chave, porque é assim, fica... Bate na trave, bate numa hora, a bola entra, né? Mas é aquilo. Fiquei muito emocionado, uma bateria consistente, bem ritmada do início ao fim, um samba muito bem cantado, como eu já falei. A empolgação dos componentes, envolveu emoção, tradicionalidade, originalidade. Eu acho que foi uma marca registrada do que é selo da Vicência em bloco tradicional. O Indomáveis merecia esse título. Também, se ficasse com o Cambalacho, não seria injusto, né? Acho que ali na sobra de algum critério técnico, mas o Indomáveis Show merecia muito levar esse título. E sejam muito orgulhosos mesmo, Comunidade da Liberdade, porque foi um grande trabalho, um trabalho histórico para entrar na história dos blocos tradicionais. No grupo B eu poderia até me colocar em suspeição pelo Coração Ser Feras, né? O Coração Ser Feras e o Show Feras é uma síntese daquilo que um dia os Feras foi para minha infância, para minha família. É o bloco do coração lá de casa. Nós somos feras mesmo, de verdade, nunca negamos isso. Mas o título, se estivesse nas mãos dos Coringas, dos apaixonados que fizeram um belíssimo desfile, embora eu preste até uma solidariedade ao colega Chesco, que teve um problema com a passagem de som, né? Fazer uma pontuação agora técnica que houve um problema gravíssimo na passagem de som de todos os grupos. Alguns conseguiram se safar de algum problema, mas os apaixonados fizeram um desfile muito consistente, um trabalho muito bonito, como sempre, uma belíssima fantasia do meu grande, querido amigo Wendel Del Rodrigues, mando um abraço a ele também. O Show Feras fez um grande carnaval, um carnaval pelo acesso, pelo título, mas eu creio que o título ficou em boas mãos. Era um carnaval em homenagem a um grande mestre dos blocos tradicionais, seu Deco. Os Coringas têm um trabalho com jovens muito interessante. O Paulo James, que é um amigo, filho do seu Deco, com a turma toda lá, sabem fazer carnaval, sabem fazer arte, sabem fazer um trabalho. E foi um resultado muito justo em relação ao título. Agora, a nossa ressalva, a ausência no acesso a Show Feras e a Vinagreira Show, que também fizeram grandes carnavais. Cara, então muito boa. Não ficou em cima do muro. Gostei, foi bem... Então, assim... Eu quero agradecer demais, assim, a presença de vocês, topar de cara na hora que eu mandei o convite, liguei, fiz o convite para vocês, vocês aceitaram. Então, assim, muito obrigado. Eu acho que foi um papo muito gostoso, descontraído, leve. Então, a intenção é essa, né? Deixar o público a par da situação, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então, só reforçando o que vocês falaram, realmente o Carnaval de 2023 e 2024 vai ficar em questionamento de justiça, né? Isso. Então, assim, eu acho que o caminho é esse mesmo, tem que trilhar esse caminho. Eu não estou aqui falando em nome de bloco nenhum, até porque quando a gente começou, antes de vir ao ar, eu falei para vocês que é o Duda, tá? Então, assim, vocês podem ficar à vontade para falar de que for, a gente está aqui para debater, para conversar e levar o público às nossas ideias do que realmente acontece nos bastidores e do que acontece nos palcos, na verdade, do que acontece dentro da passarela. Agradecer muito por vocês aceitar esse convite, viu? As portas estarão sempre abertas. Poderemos quando precisar. Até mais tarde. Muito assunto que não falta, sobretudo esse ano. Cara, e tem muito assunto. É isso que eu tava aqui imaginando, vocês falando, eu tava aqui, cara, isso é muito assunto, é muito, muito. Então, assim, deixo aqui também
Meus parabéns ao campeão do carnaval do grupo A, ao Príncipe de Roma, ao Coringa do grupo B. Então, é isso, gente. Carnaval é isso. Quando eu digo muito assim, quando a gente perder esse friozinho na barriga e como é que eu posso falar? Essa fofoca, essa fofoca, esse negócio de, porra, eu vou ser campeão, né, fulano, é isso. Quando a gente perder isso, acabou o bloco tradicional. E é o que está acontecendo, pois é. Então, assim, a gente tem que ter realmente isso, mas com responsabilidade, com limite, com respeito. Nós precisamos de respeito. Então, assim, a gente que faz bloco tradicional não é fácil. Vocês sabem disso, não é fácil. Mas eu fico tão feliz quando eu vou para um evento de bloco tradicional, encontro de bloco, que eu vejo lotado. Então, assim, eu fico, sabe, porra, a minha cultura não vai morrer tão cedo. Pode estar com dificuldade, mas não vai morrer tão cedo. E o nosso público, ele é muito restrito, né? Sim. Então, assim, pode ter o que for, mas faz um encontro de bloco. Pode ter o show de Wesley Safadão, mas faz um encontro de... Ainda é um público fiel. É um público fiel. Então, só basta o poder público, fica aqui o meu pedido de ajuda, de socorro. O poder público olhar um pouquinho para cá, entendeu? Olhar um pouquinho para essa galera que faz cultura, né, de termo de bloco tradicional. Olhe pra gente, é uma coisa nossa, entendeu? Respeitando as outras manifestações, né? Então, assim, mas o bloco tradicional é uma coisa nossa, exclusividade nossa. Então, olhe um pouquinho para cá. Tá bom? Dá um devido direito pra gente. Outra coisa que eu acho muito triste, essa questão, eu ia falar isso em outro momento, mas eu vou aproveitar a questão do prazo de pagamento que a prefeitura dá, entendeu? O Estado está aproveitando, a SECMA também, entendeu? Então, assim, o artista local, ele é muito desvalorizado, muito mesmo. Inclusive, tem um projeto de lei da vereadora Silvana Noelle falando dessa questão dos pagamentos, né? E ali eu achei muito válido esse projeto dela, que diz que o artista local ele tem que ser pago 50% antes da apresentação e 30 dias após a sua apresentação. Que bom, se isso realmente vai para frente. Por que o artista de fora, ele só sobe no palco pago? E por que quem realmente está aqui, entendeu? Espera 6-4 meses para receber e é uma humilhação. Me permita uma informação jurídica. Estamos falando diretamente de bloco tradicional. Sim. E bloco tradicional, ele recai na cláusula de inexigibilidade de licitação. Sim. Então, o caminho para o pagamento, ele é facilitado. Escancarado. Ele é facilitado. E, olha, mais uma informação... Por outro lado, eu preciso acreditar no ser humano, a esperança. Quem é meu amigo particular sabe dessa frase minha. Embora eu precise acreditar no ser humano, eu não acredito em todo o ser humano. Sim. Né? Eu já disse que nada mais me surpreende. Há um indicativo junto, e aqui eu vou verbalizar o nome, dessa vez eu não vou precisar faltar a declinar o nome, porque conversamos diretamente, eu suspeito que ele vai levar em consideração a proposta. Conversei diretamente com o secretário adjunto, Henrique Almeida, de uma proposta do recurso ele ser pago no ano anterior. Isso por conta da lei orçamentária. Facilitaria também a distribuição desse recurso. O secretário adjunto ouviu com muita boa intenção essa proposta para ele apresentada. Ele deixou documentada essa intenção. Ainda que não para o próximo ano, para esse ano agora, mas que se amadureça essa ideia para que, de fato, ela se torne viável, para trazer mais segurança para as nossas agremiações. Eu acredito que a gente está caminhando para aqueles que dizem, não vai mudar, sempre foi assim. Eu muito honestamente tenho acreditado que as coisas caminham para que se desenhe de uma outra forma. Cara, e eu falei até antes da gente gravar sobre o Henrique, né? Inclusive, vou mandar um abraço pro meu amigo Henrique Almeida, secretário adjunto da Secult. É um cara que demonstra, entendeu? Uma vontade de mudar essa coisa que vem há anos, sabe? É aquela história que tu falou. As outras gestões que estavam lá diziam, não, mas sempre foi feito assim. Mas sempre foi feito errado. Por que a gente não faz o certo? Por que eu tenho que continuar? Vamos lá. E inferiorizar a cultura. Pois é, as coisas boas
que a gestão anterior deixa, ninguém quer continuar. Entendeu? Porque é marketing. Ninguém quer continuar. Por que coisas ruins eu quero continuar? Então, é falta de interesse realmente. E o Henrique, ele está provando, do ano passado para cá, pelo menos pelas as conversas que a gente tem, que ele quer mudar. Ele quer realmente moralizar. Isso é bom. A gente já luta, pede socorro há muito tempo. Então, eu acho que agora chegou a hora de realmente isso acontecer. Então, Henrique, aqui vai não posso nem dizer o que, assim, um pedido de socorro, de ajuda, de uma galera que sofre pra caramba, que luta pra fazer as coisas acontecer. E Diego, além de complementar isso que vocês colocaram, essa questão da previsibilidade, né, da lei orçamentária, doutor Hugo, o que seria além de uma prática muito louvável para a cultura, também seria uma grande oportunidade de dar um exemplo, né, de comprometimento com a causa. Nós estamos falando de uma cidade que é essencialmente cultural e é voltada para o turismo, ou deveria ser assim. Mesmo de cobrança, exato. E mais você começa a criar acesso e viabilidade, você passa também a ter um nível de cobrança maior. De cobrança e de exigir o retorno desse recurso materializado em uma boa estrutura, né, em boas apresentações, em figurinos de alto nível, de alto padrão. Mas, acima de tudo, é necessário também, para além do recurso, a criação de uma consciência cultural, no sentido de criar, de fomentar projetos que, por exemplo, aproximem o bloco tradicional da sua própria comunidade. Sim. De que a gente descentralize isso. De que a criança... Eu morei a vida inteira na cidade operária, durante 22 anos. Mas a criança e o jovem que é morador da cidade operária, que ele reconheça que o bloco tradicional é a cultura dele. Porque senão a gente está garantindo que aí nós teremos dois caminhos. Ou o bloco tradicional viverá eternamente numa mesma bolha discutindo os mesmos problemas, ou nós vamos nos voltar para um futuro onde você vai conseguir, além de ultrapassar a bolha, de ultrapassar essas barreiras, você vai garantir que as próximas gerações elas consigam dar segmento com a sua própria visibilidade, com a sua própria estética, com os problemas do seu tempo, mas avançando, com progresso. E a outra saída é o fim daquilo que a gente mais ama fazer em relação à cultura. Então, tem até a frase do João Chiador, que é: eu vivo cheio de esperanças diante de negras profecias, mesmo assim quero cantar para guarnecer. Tudo que nós estamos enfrentando nesses 2 últimos anos é o auge das negras profecias, né? Mas é preciso cantar para guarnecer, é preciso ter um coração de esperança, com trabalho, com diligência, né, com criatividade e, acima de tudo, com fiscalização, com seriedade, para que a gente alcance moralidade e justiça. E é isso, gente. Vamos dar nosso agradecimentos finais, né? Chegou ao fim do nosso podcast, nosso bate-papo. Passou até do tempo que era para ter, mas é isso. E ainda tem muito papo. Se fosse aqui, a gente passava a tarde toda, a noite toda, conversando, porque tem muita coisa para se debater em referente à cultura, mais precisamente do bloco tradicional, tá? Quero mandar um forte abraço aqui para os meus amigos de bloco tradicional, do Cambalacho, Tadeu, o Nielso dos Tropicais, Pupuca dos Indomáveis, né? Então, essa galera toda aí que realmente faz o negócio acontecer de forma com responsabilidade, sem pensar em título. Acho que título é consequência. Ao Nicolas, Flávio Nicolas é meu irmão, dos Apaixonados com a Dani. Então, assim, é uma galera que realmente abraça a ideia do que a gente tem que fazer sempre da melhor forma possível. E o título é consequência, cara. Quando a gente bota isso na nossa cabeça, a gente começa a ter um outro tipo de visão. Isso. Título é como se fosse... Eu digo muito isso para todo mundo que trabalha comigo, que convive comigo, a questão do dinheiro. Cara, o dinheiro é consequência. Trabalha, faz o teu certinho. Uma hora a chave vira. É fato, entendeu? Então faz o teu. Seja honesto, trabalhador, busque. Dinheiro é consequência. A mesma coisa é no carnaval. O título é consequência do teu trabalho. Não veio esse ano?
Massa, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Uma hora vai vir. E vai vir de forma honesta. E vai vir de forma que diz assim, pô, mereceu. Que nem vocês falaram do Coringa. Entendeu? Então, assim, olha como o tanto que é gostoso falar. O bloco tradicional Os Coringa, do grupo B, mereceu ser campeão. E isso é bom. Entendeu? Assim como o Show Feras merecia subir. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente não entende. Tá? E a gente vai deixar aí subentendido para alguém esclarecer mais na frente pra gente. Mas, gente, eu vou deixar aqui o espaço aberto aqui para vocês fazerem os agradecimentos finais. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado, entendeu? Por aceitar o convite da gente estar aqui batendo esse papo. Foi esclarecedor demais, foi enriquecedor demais. E, mais uma vez, que Deus abençoe, que Nossa Senhora passe na frente, que os negócios de vocês, os projetos, onde quer que vocês estejam, seja abençoado, tá bom? Amém. Doutor Hugo, seus agradecimentos. Chegão, mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabéns novamente pelo projeto. Eu firmo compromisso aqui perante aos nossos ouvintes, telespectadores. Eu firmo um compromisso com o Dr. Guilherme, de qualquer parceria nesse sentido, da promoção da cultura, de garantir a transparência e lisura deste processo, que ele conte comigo. Eu faço questão de firmar esse compromisso com ele. Já conversamos algumas vezes, eu levo a impessoalidade como regra na minha vida. Não preciso ser amigo do Dr. Guilherme para que junto consigamos ter um objetivo em comum. Ultrapassa a linha da pessoalidade. Isso é importante. Isso para mim é muito importante. Então eu firmo esse compromisso e aproveito o espaço para mandar um abraço especial para toda a minha família, que daqui a pouco deve estar acompanhando o podcast. O Andrezinho já deve estar chegando para acompanhar. André, parceiro teu também, campeador do Nina Rodrigues. Então, um abraço para toda a minha família. Recentemente, passou por uma situação semelhante à tua, a perda da minha mãe. Então, quero, mais uma vez, me solidarizar ao pesar da minha família e um agradecimento especial à minha esposa. Esses dias a gente esteve com o bebê 2 vezes, bebê de 7 meses no hospital, risco de dengue hemorrágica. Eita Deus. Então, nervos à flor da pele. E a minha esposa, ela é mais do que a minha escolta. Papai do céu, Nossa Senhora me protegendo, e aqui na terra, minha esposa, ela é minha escolta, armada, Amém. Desarmada, mas está sempre à frente. Amém. Agora em casa com os bebês, para que eu pudesse honrar meu compromisso. Eu não poderia deixar passar despercebido. Manda quem pode e obedece quem é marido. Gostei disso aí. Tu é mariano, né? Da Devoto de Nossa Senhora? Sou. Tu também, Guilherme? Também. Cara, que coisa. Somos, sim. 3 marianos aqui. 3 marianos. Mas beleza, amém. Muito Vai lá, orgulho. doutor Guilherme. Meu grande amigo Diegão, queria fazer uma lembrança, doutor Hugo, de Diego no início da Duda Mix, né? Produções. Em 2015, o Diego foi um dos nossos apoiadores do projeto Batucada pela Paz. Sim, foi mesmo. Eu lembro que nos forneceu uma grande ajuda com água, Sim, né? Com uma foi. estrutura muito interessante, muito bacana. Queria que publicamente fazer em tempo ainda, né, Diego? Fazer os agradecimentos por essa parceria. Você e sua família são sempre uns queridos, sempre nos recebem com um sorriso no rosto. Queria desejar que o teu projeto do Duda Mix Podcast seja mais um projeto exitoso. Amém. Nós estamos à disposição, Amém. a qualquer momento, a qualquer assunto. Se você entender que a nossa contribuição é importante e necessária, estaremos aqui. Sem dúvida nenhuma. Até mesmo priorizando em face de outros compromissos. Queria agradecer a Dr. Hugo pela cordialidade já costumeira, dizer a ele que aceito o compromisso com muita tranquilidade, que tem em mim também um parceiro, para além de um colega de advocacia, e mais uma vez, brincando com um trocadilho, um apaixonado pela cultura popular. Um apaixonado pela cultura popular, certamente isso nos une, né? E faço um desafio da amizade também. Certamente. Precisamos nos encontrar para um momento mais descontraído, conversar daquilo que a gente gosta. E dizer que sinto muito orgulho, doutor Hugo, de que através do seu trabalho, através do nosso trabalho, guardadas as devidas proporções por um lapso temporal, mas sinto muito orgulho de que a nossa classe, não a classe da advocacia, mas a classe de bloco tradicional, a nossa categoria, tenha pessoas que levantam a sua voz para defendê-la. Certamente. Com justiça, com moralidade, com boas intenções e, acima de tudo, sempre atrelado ao que nos move, ao que nos é a nossa grande paixão, que é esse toque da retinta. E dizer que só é possível eu estar aqui, Duda, doutor Hugo,
pelo amor, pelo carinho e pelo esforço, pelo esforço essencial durante toda a minha trajetória dos meus pais, que sempre estão comigo, né? Sempre estão comigo, em todos os momentos. Presentes fisicamente ou no coração. Inclusive, estavam até perguntando aqui se estava tudo indo bem, porque sempre se preocupam, né? Mãe, sobretudo nesse momento de muita exposição, né? A família é o nosso lar. E queria deixar um beijo a todos eles, deixar um beijo todo especial às nossas 2 novas famílias em Bloco Tradicional, os Domáveis Show, desde ontem, oficialmente, e a toda a turma do Cambalacho do Ritmo que faz o espetáculo acontecer. O Bloco Tradicional, ele é a forma mais genuína do Guilherme C. Ludovicense. E agora eu estou conseguindo até, inclusive, juntar 2 grandes paixões, o direito, a advocacia, com o Bloco Tradicional. Então, vivo uma fase muito feliz da minha vida. Que bom, cara. Gente, fica aqui o nosso agradecimento a você que ficou até o final, né? Não esqueça de deixar o seu joinha, dar aquele likezinho pra gente. Se inscreva no canal, é gratuito, é de graça. Fortaleça a gente e fique com Deus, tá? Até a próxima. Abraço. Muito obrigado. Meus amigos,